Fala, enfermeiros de plantão, tudo bem com vocês? Enfermeiro Douglas, com esse canal aqui chamado Gestão em Questão, né? Esse vídeo aqui ele vai diretamente para você que está aí no seu último semestre da faculdade, que está preocupadíssimo com as questões de rotina do seu setor e como é que você vai fazer para poder dominar tudo isso. Então, esse vídeo vai te ajudar de uma forma em que vai te organizar, fazendo com que você chegue lá um pouquinho mais preparado do que está acontecendo no dia a dia aí no mundo acadêmico. Temos em vista que nós estamos um bom tempo já com aulas online e que não estamos indo para laboratórios, né? As pessoas não estão conseguindo ir para dentro dos laboratórios para poder pegar a mão e fazer alguns procedimentos. Mas o enfermeiro em si, ele além de lidar também com esses procedimentos, né, uma sonda nasoenteral, uma sonda nasogástrica, uma sonda vesical de demora, né, os cuidados aí com catéter venoso central, ele também tem uma chave que é muito importante, né, chamada de gestão. Sabe essa matéria aí que você passou, mas passou odiando, que é a gestão de enfermagem? Pois é. A gestão de enfermagem é a chave principal, a chave mestre para que o seu trabalho seja de excelência. Vamos conseguir entender isso de uma forma por todas? Vamos lá? Vamos lá. O enfermeiro, muitas vezes, que está aí para se formar, ele está mais preocupado com a questão de, poxa, eu não sei funcionar um acesso, quem não é da área, né? Poxa, eu não tenho tanta prática em passar uma sonda interal, eu não tenho tanta prática em passar uma sonda nasogástrica, eu não consigo entender a questão da sonda vesical de demora feminina, né? Eu sei a técnica, mas a mão de obra, a parte de fazer a técnica, a execução para mim tem muita dificuldade. Sim, isso é muito importante, mas isso é algo que você aprende com a prática. Você tem a técnica, você aprendeu a ciência, você sabe quais são os aspectos científicos sobre esse procedimento e você vai fazendo, e o seu laboratório pode ser sim o dia a dia, né? Você sabe o princípio da técnica e dessa forma você vai aplicar ele, claro que um pouco desastrosamente inicialmente, mas depois você vai ficar muito bom nisso. Mas existe essa ferramenta chamada de gestão de enfermagem que nos leva a um patamar diferenciado. Sabe esses procedimentos que você está preocupado em que você não sabe fazer ou que muitas vezes sabe fazer, sabe a técnica, mas não tem essa expertise, né, de chegar e resolver, porque até então você está se formando agora, isso é normal. Essa ferramenta gestão de enfermagem, ela vai fazer o quê? Uma linha, deixar alinhado o seu plantão. O que eu preciso de fazer para que o meu plantão seja um plantão de sucesso? Essa é a questão desse vídeo. Esquece um pouco dessas questões de técnica, como fazer, como aplicar, e vamos aqui focar um pouquinho na gestão. Vamos voltar lá para aquelas aulas de gestão que nós tivemos. O enfermeiro ele é responsável por fazer a gestão de todo o procedimento de atendimento ao seu paciente, inclusive das rotinas gerais do setor. Vou te dar um exemplo aqui numa clínica médica, que é a mais abrangente, né? Que não é tão complexa, porém é mais abrangente. Você acabou de chegar no plantão, você passou na prova, você entrou no hospital e aí você recebeu aquele treinamento geral do hospital, a rotina do hospital, né? O que se faz no hospital, mas não a rotina do dia a dia ali. E aí você vai ser treinado por uma pessoa. As pessoas vão começar a passar para você o que você deve fazer para entregar o seu plantão às 19 horas, ou a meio-dia, ou às 7 horas da manhã. Essa é a grande preocupação do cara que acabou de entrar numa instituição. Por quê? Porque ele não sabe o que ele tem que fazer. Se ele não tiver uma pessoa do lado dele, ele vai se perder. Isso é normal. Então eu vou dar uns exemplos aqui para que vocês já consigam sair depois desse vídeo. E não se esqueçam, deixa seu like, ative o sininho, que vão ter bastante vídeos. Toda segunda-feira eu vou gravar vídeo para vocês aqui dando dicas referente à gestão de enfermagem, tá bom? Vamos lá?
Então, você acabou de pegar o seu plantão, você chegou lá, tá, o que que eu faço? O que que eu olho primeiro? O que que eu vejo primeiro? O que que é mais importante eu fazer enquanto enfermeiro quando eu vou pegar o plantão numa clínica médica que seja? Existem algumas atribuições que nós temos que fazer de rotina do setor, pensando sempre além. O enfermeiro, ele tem que pensar lá na frente, né? E se acontecer, eu tenho material para atender? E se acontecer uma PCR no meu setor? Eu tenho como atender uma PCR? Se meu paciente perdeu uma sonda, o que eu devo fazer? Né? Então a gente tem que pensar essas coisas. Então quando você chega no setor para pegar o seu plantão, é muito legal, né? Muito bom, muito proveitoso, se você consiga chegar um pouquinho mais cedo. Por quê? Existem alguns protocolos que nós devemos seguir, que é organização do seu carrinho de parada. Por quê? E se acontecer uma PCR no meu plantão? Eu tenho carrinho de parada montado, com ambu, com lacre feito, né? Porque assim, o carrinho de parada, vocês sabem, ele tem um lacre. E quem lacra esse carrinho de parada, ele conferiu, por obrigatoriamente, ele teve que conferir todos os medicamentos lá dentro antes de fechar. Então tem o nome da pessoa que conferiu lá. Opa, qual que é o lacre que está lá? O lacre está intacto? Não está rompido? Não, não está rompido. Então beleza, vai lá, faz a conferência do carrinho de parada, faz a checagem do seu desfibrilador, né? Liga ele lá no máximo, coloca ele para desfibrilar e dá um choque para ver se ele realmente está adequado para um atendimento aí numa cardioversão. Fez isso, olha só, um dos padrões, uma das responsabilidades. Fez isso, fez. Depois ele vai fazer o quê? Vai olhar no seu quadro de quantidade de paciente que ele tem ali para atender nesse dia. Muitas vezes tem instituições que contam aí com um serviço de 2 enfermeiros para 33 pacientes, mas a grande maioria acaba que você que é enfermeiro formado e você sabe a realidade em que geralmente já fica um enfermeiro para poder cuidar aí de 33 pacientes. Poxa, 33 pacientes, eu sou recém-formado, passei na prova, estou aqui para trabalhar e é muita coisa para fazer. O que eu devo ter de preocupação sobre isso? Eu te dou uma dica que funciona muito bem. Ser organizado é uma obrigação do enfermeiro. Ele precisa ser organizado. O que está lá no seu quadro, com o nome do seu paciente, se o nome do paciente está no leito 1, o senhor Lucas está no leito 1. Quando você pegar o seu censo de passagem de plantão, o seu Lucas tem que estar no leito 1 do censo também da passagem do plantão. Por quê? As normativas de segurança do paciente, né, exige que a comunicação, que é o nosso primeiro item, seja muito efetiva. Então, se você não estiver organizado ou pegando um plantão organizado e sim totalmente desorganizado, a tendência do seu plantão correr para o lado errado e ter uma intercorrência é muito maior, em questão de medicamento errado, questão de atendimento ao paciente errado, abordagem ao paciente errado, e isso vai tirar a credibilidade do seu plantão. Entende? Já pensou, você chegar lá para fazer um exame físico no paciente, né? Sua evolução vai ser do seu Lucas lá do leito 1, vamos dar esse exemplo. Você chega lá no leito 1 e chama o paciente de senhor Lucas. Ô, senhor Lucas, tudo bem? E na verdade não é. Ele é o Fábio, que ele foi trocado do leito 10 para o leito 1, e o leito 1, que era o seu Lucas, ele foi lá para o leito 10. E não organizaram o setor, não colocaram, né, o censo está completamente horrível, está tudo de ponta cabeça. O que acontece? Automaticamente, o paciente pode muitas das vezes até estar ali consciente de responder. Fala, não, eu não sou o senhor Lucas, né? Ele estava aqui, mas nós trocamos. E acaba o paciente te organizando e te orientando e acaba sendo muito desconfortável isso. Por quê? Os acompanhantes, as pessoas vão começar a olhar e falar assim, nossa, ele está confundindo o nome. Então, eles não sabem se comunicar. A comunicação na gestão é a chave mestre para o sucesso da gestão. Se você não se comunica de uma forma correta,
Por isso que é o primeiro item da segurança do paciente, né? Então, assim, as metas internacionais já coloca isso como primeiro item, já para que você se atente nessas questões da informação. Então, se ater nas informações que está no plantão corrente, que vai entrar para o seu plantão, é muito importante. De qual forma? Clara, né? O senso com uma letra perfeita, que o seu amigo possa entender o que você escreveu ali, e também organizada, porque senão você vai passar um plantão que só Deus, ninguém vai conseguir dar continuidade ao seu plantão. Então, o enfermeiro que está chegando agora, ele chega lá para pegar o plantão, ele tem que organizar o plantão que era para você ter organizado na parte da manhã e ainda fazer o trabalho dele na parte da tarde. Então, vai trazer muita dor de cabeça. Então, o que você faz a primeira coisa quando você chega no plantão? Você chega, vai interagir referente à quantidade de pacientes que você tem no seu setor, vai fazer as rotinas, né, que é conferência do carrinho de parada, conferência dos psicotrópicos, chave do psicotrópico. Muitas vezes você tem até algumas ferramentas de trabalho, como um destro, né, que fica lá no seu setor e você tem que passar de mão em mão para que isso não venha a sumir. Tem também alguns protocolos, algumas checagens de protocolos, se está tudo certo, para que você comece o seu plantão. Porque você tem que ter lá na sua cabeça, em mente. E se acontecer alguma coisa? Eu consigo atender, né? E aí você vai acabar se protegendo aí e levando uma qualidade de atendimento mais rápida ao seu paciente. Como é que você faz isso? Utilizando o primeiro item das metas internacionais, que é a comunicação efetiva. Chegou, se comunica alto e bom tom, claro, não estou entendendo aqui o que está escrito aqui nesse censo, pega uma outra folha, escreve tudo sobre os pacientes e vamos que vamos. Beleza, fez isso? Fez, a sua equipe chegou, você já olhou no seu quadro lá, você é responsável por fazer também, olha o tanto de responsabilidade que o enfermeiro tem na gestão, de fazer a divisão da quantidade de paciente para a quantidade de funcionários que você tem, né? E a primeira coisa que vem em mente quando a gente fala em remanejamento e quando a gente fala de distribuição de tarefas é uma escala de complexidade. Então você fala assim, poxa, eu tenho o Joãozinho, o Pedrinho, a Maria e a Fernandinha. Tenho 4 pessoas aí para assumir, que seja 20 pacientes. Eu sei que seria 5 pacientes para cada um. Só que entre esses 20 pacientes, eu tenho 4 pacientes, 3 pacientes que seja, ou um paciente que seja numa complexidade mais dependente de cuidado. Um paciente, no caso, idoso, imóvel, com uma sonda vesical, com catéter venoso, com catéter nasointeral ou gástrico aberto, que seja, paciente que esteja em uma monitorização contínua. Esse paciente ele vai depender de um cuidado maior. Então, você tem que ter uma visão de conhecimento sobre as atribuições dos seus colaboradores, da sua equipe, para que você, enquanto enfermeiro, tenha um feeling de falar assim, peraí, o Joãozinho, ele ainda não tem essa visão clínica para cuidar desse tipo de complexidade diagnóstica. Então, o que eu vou fazer? Eu coloco para o Joãozinho ele tem um pouco mais de experiência, então eu coloco para que o Joãozinho cuide desse paciente que esteja nesse um pouco mais complexo, em vez do Pedrinho. Então olha só o tamanho da responsabilidade que você tem. Porque se você remaneja de uma forma em que você não avalia essas questões, automaticamente você não vai conseguir com a sua equipe está atribuindo um cuidado mais específico, um cuidado melhor para o seu paciente. E pode ser que isso venha a trazer um grande prejuízo também ao seu paciente. Sempre. Quem vai ser prejudicado nessa questão será sempre o seu paciente. E automaticamente, juridicamente, depois, isso falando, você será atribuído também sobre o erro da questão. Porque foi você que deveria ter a obrigação de ter tido essa avaliação de gestão para remanejamento dos seus colaboradores. Olha lá, então vamos lá de novo, já estamos na terceira função. Cheguei para pegar meu plantão, o que eu faço?
eu faço toda a rotina de priorização, né, de itens necessários para que eu consiga atender uma intercorrência no meu setor, que é conferência do carrinho de parada, vendo se o lacre realmente está ok, vendo se o meu esfigno está funcionando, vendo se eu tenho ambu, vendo se eu tenho laringoscópio, né? Vendo se os meus aparelhos, né, de PA todos estão bons. A sua equipe de enfermagem, ela vai fazer essa rotina com você, né? Esfigno, se tem ali, se eu tenho ali um esteto para poder fazer a aferição, ausculta aí dos sinais vitais, né? Então, assim, a equipe ela vai te ajudar a fazer, mas é sua obrigação enquanto enfermeiro fazer a gestão desses cuidados. Fez isso? Fez. Chegou? Já fiz isso. Ok, Douglas, organizei. Depois você vai ter que fazer o quê? Se inteirar dos pacientes que você tem, a quantidade de paciente que você tem, para a quantidade e quais funcionários colaboradores você tem na sua equipe. Sabendo assim, avaliando já previamente, qual é a atribuição e a qualidade do conhecimento específico científico sobre os pacientes. Será que a minha equipe é preparada a isso ou não? Será que a minha equipe consegue atender um paciente de complexidade médio ou alto? Isso você tem que se perguntar. Entende? Então, beleza, fizemos isso, fizemos. Nossa equipe chegou. Eu particularmente, enquanto enfermeiro, eu não concordo muito com a questão de algumas instituições. Não concordo, mas respeito e trabalharia também tranquilo e iria me adaptar também tranquilamente em questão a isso. Mas eu prefiro melhorar o texto, né? Eu prefiro que seja um protocolo de que a equipe inteira passe de leito em leito, recebendo as informações do plantão da manhã. Por quê? Dessa forma, entende-se que toda a equipe vai falar a mesma língua. Olha lá de novo, a gente voltando nas 6 metas internacionais, sendo o item 1, comunicação efetiva. Por quê? Vamos pensar aqui naquele plantão de 33 pacientes. É um hospital em que só o enfermeiro pega plantão beira-leito e os seus técnicos vão organizando a questão de recebimento das tarefas do dia a dia. São 33 pacientes, são 33 diagnósticos diferentes, são 33 pensamentos clínicos diferentes, são 33 formas de que, se você não tomar a conduta correta em cada um deles, você vai perder a mão e vai ter uma catástrofe no seu plantão. É pesado, né? Até a palavra é pesada. Mas nós trabalhamos com vida, nós não trabalhamos com ferramentas. Que você pega, quebrou uma peça, você pega outro parafuso e coloca lá novamente. A vida é uma só. Então, assim, a gestão, ela faz o quê? Ela traz para o enfermeiro, sendo a ferramenta mestre, a organização dessas escalas de atribuições. Então, peraí, eu entendi então, Douglas, eu entendi que é importante que eu saiba passar uma sonda interal, uma sonda vesical, porque até então, eu sabendo a teoria, eu sei prescrever os cuidados enquanto enfermeiro, sei fazer a técnica da passagem desse catéter e também sei priorizar os cuidados referente ao meu paciente. Mas não esqueça que existe também o diagnóstico médico dele. E o diagnóstico médico do paciente vai demandar o quê? A necessidade de uma visão de gestão de você como enfermeiro, para que você intensifique mais alguns cuidados, né, na sua prescrição enquanto eu saio. Entende? Então, assim, poxa, o que é que eu estou lidando? Diagnóstico médico. Aí sim eu consigo ver as necessidades básicas desse meu paciente, para que eu consiga atribuir para ele uma prescrição de enfermagem, né, focado na qualidade e na reinserção desse paciente novamente no seu convívio do dia a dia, trazendo para ele um conforto, trazendo para ele procedimentos assertivos e condutas assertivas juntamente à sua equipe.
Então, olha só o tamanho da responsabilidade e como essa matéria de gestão é tão importante na vida do enfermeiro. E muitas das vezes, eu lembro da minha época de escola, na minha época de faculdade, as pessoas odiavam gestão. Não, pelo amor de Deus, não, eu prefiro chegar e botar a mão na massa, prefiro chegar e passar a sonda mesmo. Tudo bem, você vai passar mesmo inúmeras sondas, você vai fazer vários procedimentos, mas se você não organizar todos os procedimentos a serem feitos, durante 6 horas você não consegue entregar um plantão perfeito. Mesmo organizando, você ainda tem as intercorrências que nós nem falamos aqui até agora. Então presta atenção, gestão é a solução. Uma boa gestão é uma melhor solução. Então quando você se organiza, quando você prioriza a organização, você está priorizando as 6 metas internacionais, independente de onde você esteja. A segurança do paciente, a comunicação efetiva, que é o primeiro item, né? Se é um caso de um pronto-socorro ou de um centro cirúrgico, a meta 4, que é a cirurgia segura. Tem também vários protocolos dentro da cirurgia segura, que não é só simplesmente você falar assim, tá, meta 4. Não, e aí? O que você vai fazer para poder priorizar a segurança desse paciente quanto ao ato cirúrgico? Então, olha lá, nesse caso do item 4, qual é a cirurgia que ele vai fazer? Qual é a área do corpo que será abordada? Será que a equipe inteira está falando a mesma língua? Esse paciente precisará de uma tipagem sanguínea? Sim. Esse paciente irá precisar de bolsas de hemoconcentrado durante o seu procedimento cirúrgico? Sim ou não? Qual é a área que será realizada a abordagem cirúrgica? Como é o nome dessa cirurgia? Olha só o item, o tanto de protocolo de cirurgia segura, olha o tanto de coisa que tem dentro desse protocolo que você deve fazer enquanto enfermeiro. Será que só a preocupação em ficar passando sonda, será que é só isso que você tem que fazer? Além disso, o item chave mestre é a gestão. Se você não conseguir avaliar a sua equipe para poder dimensionar os seus pacientes dentro das complexidades, não conseguir se organizar quanto à quantidade de paciente, a quantidade de procedimentos que você deve fazer, o tanto de pendência que você pegou da parte da manhã para a parte da tarde, ou assim sucessivamente, você passando o plantão para o pessoal da noite, e você não se atentou em exames especiais, exames específicos para os seus pacientes, em que durante o seu plantão você não conseguiu entregar, e você não passa para a equipe da noite, o erro irá ter continuidade. Entende? Olha o tamanho da sua responsabilidade enquanto enfermeiro. Então, por isso que eu volto a dizer para vocês que a gestão, para você que está aí no seu último semestre de faculdade, você que está aí, acabou de se formar, está esperando o Corém para você poder fazer uma prova no hospital, para você poder entrar a trabalhar dentro do hospital. O que você deve priorizar enquanto recém-formado? A qualidade na sua gestão. A forma em que você olha o seu plantão, que você organiza o seu plantão e a forma em que você vai dar andamento a tudo isso. Vocês irão concordar comigo. Se você está pegando o plantão, organizamos tudo dentro desses parâmetros. Cheguei, peguei o plantão, fiz toda a rotina de segurança ali durante o meu setor. Eu conheci a minha equipe, sei a complexidade dos meus pacientes, porque até então eu estou com um censo na mão. Eu vi o diagnóstico dos pacientes. Eu sei os pacientes que precisam ali de uma abordagem no cuidado mais específico, né? Que nós temos a classificação do cuidado entre baixo, médio e alta complexidade, né? Isso você já estudou aí na sua escola, na sua faculdade. Então você pegou essa ferramenta aí que você pegou lá, que você aprendeu na sua faculdade. Você conseguiu organizar isso, distribuiu a sua equipe, opa, perfeito. O que eu preciso de atacar de primeira mão? As intercorrências, os exames pendentes, entende? Tem um paciente lá que vai receber sangue, tudo bem, precisa lá de entrar no sistema e lançar lá os sinais de pré, né? Para que o banco de sangue me mande a bolsa. Chegando aqui a gente faz o durante a instalação e aí vai acompanhando a infusão desse sangue para esse paciente. Tem um paciente
olha só, voltando de novo no diagnóstico médico para uma visão de gestão do cuidado, e aí você prescreve o seu SAI. Vamos supor, o paciente tem lá, não é, gente, necessariamente que o seu SAI dependa especificamente do diagnóstico médico, tá? Porque o paciente pode muito bem chegar no pronto-socorro para você e você fazer o seu diagnóstico de enfermagem das necessidades, né, fisiológicas que ele precisa naquele momento, e você já vai lá, faz o seu SAI e já manda para a sua equipe, a sua equipe já vai fazer o cuidado, até que o médico chegue e dê o diagnóstico de medicina, né? Dê o diagnóstico médico para ele. E aí dentro do diagnóstico médico a gente vai abordar também as necessidades e vai resolver e vai agilizar para que a gente consiga atender esse paciente clinicamente. Mas é muito importante você buscar casar as duas informações. Se eu já tenho o diagnóstico médico, eu sei a necessidade básica humana do meu paciente, então eu consigo fazer o quê? Melhoria no meu SAI, melhoria nas questões de prescrições de enfermagem para o melhor cuidado desse paciente. Então vamos supor, o paciente, estou pegando plantão lá naquele leito 1, o paciente lá, o seu Luiz, ele é um paciente de HDA, hemorragia digestiva alta. Esse paciente, eu peguei em plantão que esse paciente estava com HB muito baixo, um HB de 5, que seja. E aí, eu falei, poxa, esse paciente foi transfundido durante o seu plantão? Não, Douglas, eu peguei plantão, tive algumas intercorrências, acabei não me atentando nisso, mas o amigo da noite, esse é o cara da manhã te passando para tarde, o cara da noite me disse que já tinha 2 bolsas de hemoconcentrado para esse paciente. E eu não me atentei, passou. Qual que é sua primeira chave de emergência? Preciso de me organizar quanto a isso. Você já vai colocar lá bem grande no seu senso, que está pegando plantão lá do leito 1, que você não pode esquecer desse paciente. Por quê? Você precisa de conversar com o médico, ver a prescrição médica, se já está prescrito ali a bolsa de hemoconcentrado, conversar com o banco de sangue, ver se esse paciente tem tipagem, ver como que funciona todo o protocolo da instituição que você trabalha referente a uma hemotransfusão. Tá? Então, olha só, são prioridades. Então, beleza, peguei tudo certinho, está tudo organizado, fui lá, sentei para começar o meu plantão. Primeira coisa que eu vou fazer, olhar todas as pendências emergenciais, já de novo, classificando a necessidade de cada um deles. Entende? E aí você vai tocando o seu plantão. Esse vídeo, eu vou trazer até esse aspecto para que não fique muito longo, né? Peço para vocês que nós já conseguimos, nesse vídeo, abordar a questão de se organizar, a visão de gestão do enfermeiro quanto a uma clínica médica, né, inicialmente. Isso é só uma capinha de todo esse assunto que a gente vai abordar durante vários vídeos. Então peço para você que, se tiver um amigo aí que está se formando, ou então algum amigo enfermeiro que muitas vezes não consegue se organizar no seu plantão e não está entendendo o que ele está fazendo de errado, manda esse vídeo para ele, tá bom? Juntos nós somos mais fortes. E a gestão em questão, né? E a gestão em qualidade me traz uma qualidade melhor, uma solução melhor para o cuidado do meu paciente, sempre estará em alta aqui nesse vídeo, ok? Então, bora mandar esse vídeo para o seu amigo lá que é enfermeiro, ou então aquele que está se formando, que não está entendendo muito bem o que ele vai fazer lá durante o plantão, porque basta você formar, você fala assim, vira a chave e fala, e agora? O que eu vou fazer? Mas aqui no canal da Gestão em Questão, você vai conseguir se organizar, eu tenho certeza disso, tá bom? Um beijo, nos vemos no próximo vídeo para que a gente consiga aí ir linkando essas ideias para que a gente consiga entender realmente o que nós devemos fazer de prioridade e durante o plantão o que fazer de melhor, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, fui!